Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na História. É o resumão do Marcão, pedindo o seu like e a sua inscrição no canal. Esse que vos fala ficaria extremamente grato. Continuando a nossa saga sobre o Renascimento. Renascimento, ou Renascença, movimento intelectual e artístico ocorrido na Europa nos séculos XV e XVI pela burguesia. Parte 2. Nós estamos então na Idade Moderna. Olha só, o Renascimento ele cria a ideia de um novo modelo de homem, saindo daquele homem medieval que é na verdade um pecador, que tem todo o seu conhecimento simplificado, porque todo saber está retido nos mosteiros e nas catedrais. Não tem acesso ao saber, para esse homem moderno, saído das universidades, e na verdade, graças ao comércio, que começa lá com as cruzadas, né? Lá no século XI. Dali para frente começa o contato Europa-Oriente, comércio de especiarias e artigos de luxo, surgindo uma nova classe social, que é a burguesia, que vivia nos burgos, que eram vilas comerciais, como nós já falamos sobre isso em outras postagens. Novo modelo de homem, oposição à mentalidade medieval. O homem moderno ele é antropocêntrico, homem, cêntrico, centro. O homem é o centro, o ser humano é o humanismo. Ele é ambicioso, ele é individualista, ele é rebelde. Exaltação do corpo humano. Nas obras de arte, escultura, pintura, nós vamos ter sempre aparecendo o corpo humano. O homem do período moderno, ele pensa completamente o oposto do homem medieval. O homem medieval, ele era teocêntrico, tudo era centrado em Deus. O mundo centrado em Deus. Eles chamavam os renascentistas de Idade das Trevas. Por quê? Porque eles não tinham acesso ao saber. Os renascentistas analisavam o homem medieval como um pecador, um submisso, um resignado. E era assim que eles se sentiam. Na verdade, não tinham escolas, não sabiam ler nem escrever, o comércio praticamente não existia, era agricultura de subsistência, poder do feudalismo, né? O teocentrismo, a igreja monopolizando o saber. Bom, o homem renascentista, ele agora procura a razão. Existe uma explicação racional para os eventos. Racionalismo científico. Vou dar um exemplo, o eclipse solar. Eclipse solar, na concepção teocêntrica, é um castigo de Deus. Então o cara está andando na rua, chega lá meio-dia, escurece tudo. O mundo vai acabar, ficaremos na escuridão. E cai de joelhos desesperado. O homem moderno, burguês, renascentista, ele estudou astronomia, ele sabe que em um determinado tempo e espaço a lua se coloca em frente ao sol. E vai voltar o dia e vai voltar o sol. É esse o novo modelo de homem. É essa separação do saber e do não saber. Tá? O não saber, o eclipse solar é um castigo de Deus. O saber é um eclipse solar. Não é castigo de ninguém. É, na verdade, o racionalismo científico. O mundo tem que ser experimentado. É o empirismo. Tudo deve ser cientificamente comprovado. Observar os fenômenos naturais, como eu já falei, do eclipse solar, tudo passa a ser estudado. Tá? Nós temos, na verdade, grandes cientistas surgindo nessa época. Individualismo, valorização do homem. Ele agora, o homem moderno, tem orgulho do próprio talento. O homem medieval não assinava as suas obras, os artistas, porque era um dom de Deus, não era dele, era o teocentrismo. Aqui é o antropocentrismo, o cara faz questão de assinar. Se pudesse, ele botava até o grupo sanguíneo, para mostrar que era ele. Orgulho do próprio talento, competitivo. O Michelangelo, quando fez a obra Moisés, a escultura, ele coloca um pano branco sobre essa escultura, chama as pessoas para irem ver, ele tira esse pano da escultura, olha para ela e diz, fala. Quando ele diz fala, ele não perguntou a opinião de ninguém. Ele diz o seguinte, essa obra é tão perfeita que só falta falar, é a minha opinião. E ele tinha talento, ele sabia disso. Era o orgulho do próprio talento, competitivo. Tanto é que ele competia com Leonardo da Vinci.
Volta ao estudo da cultura clássica. Eles têm que tomar uma iniciativa. Para eles, a Idade Média foi a morte da cultura. Né? Por isso que eles chamam de renascimento, a morte do saber. O que eles vão procurar, então? Aonde tem o saber? Na antiguidade. Então é a volta ao estudo da cultura clássica. Quando eu falo cultura clássica, é a cultura grega e romana. Greco-romana. Mas é uma releitura. É um aprimoramento. Se fosse cópia por cópia, ficava com o original. Resumão do Marcão, rapidinho, só para memorizar. Renascimento ou Renascença, movimento intelectual artístico, séculos XV e XVI, Europa, movimento burguês, na Idade Moderna. Parte 2. Novo modelo de homem. Ele é antropocêntrico, ele é humanista, ele é ambicioso, individual, rebelde. Vamos ter a exaltação do corpo humano em várias obras. Oposição à mentalidade medieval. O homem medieval ele era teocêntrico, tudo é centrado em Deus. Eles chamavam os burgueses, a Idade Média, de Idade das Trevas, exatamente porque eles não tinham acesso ao saber. O homem se achava um pecador, um submisso, resignado. Olha a diferença, ambicioso, individualista, rebelde, para pecador, submisso, resignado. É um homem completamente diferente da Idade Moderna. Tudo tem que ter uma razão, é o racionalismo científico. O mundo explicado pela razão. É o empirismo. Vamos fazer experiências, experimentos, observar os fenômenos da natureza. Não é somente uma ação divina, mas também a ação do homem. A própria natureza em si tem que ter uma explicação. Individualismo, ele se valoriza. O homem moderno faz questão de assinar suas obras, é orgulho do próprio talento. Ele, por ser burguês ou de origem burguesa, ele é por si só competitivo. O comerciante é competitivo. Volta ao estudo da cultura clássica. Quando falo cultura clássica, é cultura grega e romana. Volta ao estudo da cultura greco-romana. É uma releitura da cultura greco-romana. Caríssimos, Marcão na história, ficamos mais uma vez aqui. Vamos ver Renascimento, parte 3. Forte abraço, obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima postagem. Fui!